direita. Representa o diagrama de forças de um determinado sistema biomechanics. Considere que o sistema se encontra em equilíbrio estático. Como a gente já falou, equilíbrio estático é quando o somatório de todas as forças é igual a zero, né? Tá. Isso aí. Com F de C 10 newtons, então essa forcinha aqui é 10 newtons, está sendo aplicado no C. Certo. E o ângulo de D ali é 30 graus. Na figura B é igual a 5, AD é 12, BC igual a 9. Cara, isso aqui vai envolver tração, então, torque. Será que vai envolver torque? Vamos ver. O ponto A corresponde a uma articulação, eixo de rotação do sistema. E ali atua como uma força. Ali atua uma força, tá? Apresente resultados numéricos com 3 algarismos significativos. Qual é o módulo da força FD? Muito bem. Módulo da força FD. E tá tudo parado. Só que isso aqui tudo é um sistema só. Pô, esse tipo de coisa aqui bizarro, porque tá novamente meio mal explicado, né? Normalmente a gente não vê uma situação como essa desse jeito, né? A gente vê sempre, pelo menos no começo da física, a gente vê apenas forças em um objeto só, que nem a gente estava vendo lá na aula passada, né? As forças agindo sobre um bloquinho. Por isso que eu já falei, vale a pena ir direto para esse, porque ele não vai... Ele vai dar uma coisa parecida com essa e talvez mudando o vetor de forças. Então não vale a pena ficar no mais básico, porque... Vamos ver se tu vai entender isso aqui. Isso aqui é bem difícil, né? Comparado com aquilo lá, que tá outro nível. Sim. É que eu tenho prova sem ser essa segunda-feira, agora a próxima que vai vir, né? Que é 15 dias. Então, assim, eu queria trabalhar nisso para ir melhor do que eu fui na outra. Tá bom. Bem, o sistema tá parado. Então, o A é articulação. Tá? Eu não tava esperando isso hoje, sabe? Tava esperando outra coisa hoje. Mas é vacilo meu de não ter aberto, na real. Eu tava esperando que ia ser força. Agora, torque não é meu forte, sabe? Calcular torque das coisas. Porque agora eu já não sei aqui onde eu tenho que pôr essa desgraça, porque esse cara tá parado. Mas o que essa força aqui tem a ver com esse cara? É isso que me incomoda, sabe? Deixa eu ver aqui. Esse é o meu problema no torque. Não, eu acho que a gente tem que colocar tudo no mesmo ponto. Mas essa força aqui tá no ponto C, e essa aqui tá no ponto D. Como é que a gente vai pôr tudo no mesmo ponto? Esse é o problema. Peraí, que tem umas fotos aqui da resolução. Peraí. Mas eu acho que eu sei qual é a coisa. É que a gente vai ter que pôr tudo no eixo. É isso que tu quer dizer. Isso, aí, vai colocar num eixo só. E o eixo é o A. Então, isso. Aqui a gente vai ter que usar a equação do torque, que eu nem te apresentei ainda, mas ela é na prática essa equação aqui. Torque igual a força vezes distância. Isso, é isso mesmo. Que na verdade assim, é momento ou trabalho, não é isso? A unidade, né? A unidade é a unidade de trabalho. Trabalho, isso, é isso mesmo. Isso. O problema é que, isso aqui, essa conta aqui, é conta de final de curso de Física Geral 1, sabe? Então, tem muita física antes disso, mas beleza. Nossa. Vamos tentar decorar de final de curso de Física? Sim, final do curso de Física Geral 1, é o último assunto. Tudo que envolve um corpo, não é um ponto só, igual no final. De toda forma, aqui a gente tem isso, né? Então, né, essa força está agindo aqui, mas ela tem um efeito aqui, porque é como se isso aqui fosse uma placona, né? Imagina. Isso aqui é uma placa que está presa nesse ponto A. Imagina isso. Está presa num prego, alguma coisa assim, no ponto A. E daí tem um cara dando um batidão nela aqui. Então ela supostamente vai se mexer, né? E tem outro cara batendo ela aqui, embaixo. Sim. Então, supostamente é para ela se mexer. O problema é que ela está parada. Por quê? Porque essa força aqui anula essa. É natural isso acontecer. A gente tem umas coisas grandes, assim, a gente bate elas em situações diferentes, elas ficam paradas. Mas essa é a que tem que ter aqui, tá? Uma força sendo aplicada aqui, era para ele subir, né? Era para fazer um movimento mais ou menos assim, né? Ia girar aqui. Ia ficar girando aqui. Né? Bater aqui na pontinha, ele vai ficar girando.
E tá batendo também nessa pontinha e tá batendo para cá. Então meio que compensa, ele fica parado. Só que é curioso ele compensar porque eu Não, tenho. eu Diga. vou te mostrar mais ou menos a resolução que ele tinha me falado. Ele tinha colocado esses braços de força, o C e o D, num eixo mesmo, pode ser o A, por exemplo, usando as mesmas direções e o mesmo sentido. Aí passava tipo uma bissetriz no meio desses ângulos, e aí passava de fora a fora, sendo que essa era a força resultante do outro lado. E aí ele fazia uns cálculos ali muito loucos de ângulo, usando esses ângulos, ele meio que passou esses vetores para o ponto A. Sim, mas ele passou igual? O jeito que tá aqui, ele pegou e colocou aqui? Isso não faz muito sentido. Peraí, eu vou te mostrar aqui a resolução. Deixa eu ver aqui. Eu vou te mandar aqui, que aí fica mais fácil. Pronto, que aqui já tem a resolução dos dois aqui, peraí. Que aí talvez você vendo isso, você consegue explicar também um pouco melhor. Ó, te mandei. Vamos ver. Nossa, bastante coisa para uma questão só. Então, exato, quando você falou que era pouco para uma aula só, não acho que seja, não. Só essa primeira. A segunda, acho que é mais rápida, mas a primeira eu achei bem. Chegar na força oculta. Ah, tem uma força que equilibra o sistema. Caraca, aqui já está acontecendo uma coisa que eu não concordo. Já. Porque força em cima do eixo não equilibra sistema nenhum, mas beleza. Não, pelo amor de Deus, nem me conta essa história, que eu não posso me confundir. Eu estou confuso, esse é o problema. Eu que não posso estar confuso para te explicar tudo. Mas sim, tem uma força que não está aparecendo aqui, de acordo com o teu professor. Isso. E essa força está no A, que é a força citada no enunciado. Tem uma força no eixo A. Mas eu pensei, essa força não vai servir de nada, porque ela é uma força no eixo. Só que eu acho que essa força ela realmente não serve de nada para girar. Ela é tipo uma força peso no eixo. Caralho, eu odeio torque, cara. Odeio torque. Vamos lá. Momento, trabalho. Ah, sim, a unidade, ele tá falando da unidade. Aí ele faz a força resultante. É igual a força D mais a força A vezes D, o mesmo D. Não tem, porque o D é zero, claro. E a força. Por causa da distância, né? Porque Isso, é a que o D é força, zero. mas. Uhum. E é que, na verdade, ele está chamando de força, mas isso aqui é o somatório dos torques, né? Torque que é força vezes distância. Não somatório de força, somatório de torque. E tem um último ali, na segunda página que tu me mandou, eu não estou entendendo a letra, mas acho que é Mas D pode minúsculo. falar. Aonde? Acho que é D minúsculo ali, FD minúsculo. Na última página? E não é mais D, não, é vezes D. Não, é aqui, ó, vou te mostrar aqui. É isso que eu estava achando meio esquisito. Porque aqui não é um sinal de mais, é de vezes. É vezes, isso, é vezes. Isso, e aqui é zero, e é isso. Daí FD vezes D. Bem, tu não escreveu, mas a gente tem qual é o D, né? Foi dito no enunciado lá. A distância. Então. A D foi dita, 12. Foi dita, 12. Então, tá ali. Aí primeiro a gente coloca tudo nesse ponto, no A, né? No caso. Eu vou fazer tudo no A porque ele vai considerar o eixo de rotação do sistema, a articulação, né? O eixo de rotação, no A. Então, por isso que eu coloco tudo no ponto A. Acho Só que tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Os ângulos. Sim, exato. Eu também. Então. Nossa. Daí aqui, FD. Eu não entendo por que FD não tem
Ah, porque a força é ortogonal ali, então não tem mesmo. Tá. Realmente aqui não tá nada legal isso aqui. Daí tu vai ter duas forças. Tem o diagrama de forças mesmo. Tem torque e tem força nesse problema. Não é só torque, é força também. Isso tem aquela outra página lá, onde tem x e y. Né? Ele está fazendo o somatório das forças em x e das forças em y. Então, eu não entendo por que faz os dois, mas aí quando chegar na hora a gente... É que falta dados, né? Daí tu tem que apelar para isso. Né? Somatório das forças. Tá, bem, acho que foi. Acho. Não tenho certeza, mas acho. Então, eu acho que tem que fazer alguma coisa mais ou menos assim, quer ver? Tipo isso. Faria espelharia, né, colocaria como se fosse do jeito que tá, né, o sentido, né, direção do UFC, sentido de direção do FD, e aí passaria no meio, como se fosse uma bissetriz, né, e aí, através dessa bissetriz, fazia um complemento que aí seria a força resultante para poder equilibrar esse sistema, que seria essa A, teoricamente. E aí, daí, a gente começa a achar as outras coisas que eu não consigo saber. É claro, é claro. A ideia é essa. Nem E, de você. fato, se Nem fosse só você essas tem. duas forças, né? Se fosse só essas duas forcinhas, elas fariam o negócio se mexer. É por isso que eu estava achando estranho durante o enunciado. Mas é porque eu não levei em conta que tem uma terceira força agindo em A aqui compensando. Como tu falou, vai ser tipo uma bissetriz aqui, o somatório desses dois vetores. Isso, Vai ser assim, vai ser meio com meio aqui. isso. Só que, então, tem que ter uma força meio que pro meio, só que contrária. Não, não, mas ele considera no sentido oposto isso. Porque Isso. aí seria a resultante, né? O A vermelho. vermelha é a resultante dessas duas aqui. Isso, isso. Então, a força que está agindo ali, que o enunciado cita, é essa. Como se fosse a resultante negativa. Tá? Agora tem que fazer as coisas aqui. O negócio não está girando. Então, o somatório dos torques é zero. Quais são os Porque torques? tá em equilíbrio estático, por isso que você está falando que não está girando, né? Isso, ele não está se movendo de forma alguma, né? Ele está Tá. paradinho. Então, é obrigatório que o torque seja zero, que o somatório de força seja zero. Mas note que a gente tem pouquíssimas informações nesse enunciado, né? Pouquíssimas. Então é por isso que a gente tem que apelar para tanto o somatório dos torques quanto o somatório das forças. Sem isso não dá para resolver, né? Então, vou deixar meio pequeno aqui, para a gente poder fazer a conta. Né? Então, vamos colocar aqui, o somatório dos torques é zero, primeiro aí. Então, quais são os torques que estão agindo aqui nesse problema, né? Torque a gente não precisa se preocupar muito com sentido, direção e sentido, porque torque é uma coisa que gira, né? E giro não tem direção e sentido. No máximo, ele vai ser positivo quando ele está no sentido... O torque é positivo quando ele tende a fazer um movimento no sentido anti-horário e negativo quando ele tende a fazer um movimento no sentido horário. Tá bom? É isso. Ele ensinou um negócio assim, mas eu não... Isso. Também não estou sabendo. Anti-horário é positivo, horário é negativo. Então, como essa força... É o contrário do que eu faria. Pensa comigo, essa força aqui, ela está ajudando a fazer um movimento horário. Certo. É aquilo que eu te fiz da plaquinha lá. Né? Não adianta dar uma batidona aqui embaixo. Né? Então, por isso que FC é negativo. FD seria positivo, então, que seria anti-horário. Isso. FC vezes a distância. Qual que é essa distância aqui? Né? De acordo com o enunciado... Bem, isso aqui é um triângulo... É teorema de Pitágoras aqui. Né? Não, peraí, então vamos lá. Eu coloco esses negócios aí, somatório de forças, é isso? Ou torque que você colocou? Torques. De torques igual a zero, igual tudo a zero. Isso. Por causa do equilíbrio estático. Exatamente. Aí coloca FC, aí eu coloco todas as forças. Com as distâncias também. Tá. Agora tem que ver qual que é a distância até o ponto A. De C até A. Qual é essa distância aqui? Né? A C não foi dito no enunciado. Pode ver que não tem a C no enunciado.
Só que a gente tem AB e BC. Né? Então, tem alguma coisa a ver com isso mesmo. AB é 5. AB é 5. E BC é 9. Então é só fazer teorema de Pitágoras que a gente encontra qual que é essa distância aqui. Deixa eu só fazer aqui só um segundo aqui para ver se eu consigo chegar nessa conclusão também. Só um segundo. Então, AB, a gente sabe que é 5, só um segundinho. E aí, DAD, então 12. 12. BC. BC a gente sabe que é 9 também. Ele faz alguma coisa que agora eu não lembro o que que é. Que ele meio que... na hora de fazer tipo um CA. Que ele fala que CA tem a mesma distância de BA, ou AB, enfim. Porque como eles estão na mesma linha, B e C está na mesma linha, BA e CA seria a mesma distância, porque tem esse prolongamento, tá vendo? Não, a distância aqui sai pelo teorema de Pitágoras. Mas ele fez diferente. Dá uma olhada nessa folha. Não, aqui é teorema de Pitágoras, não tem. Aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo que só tem essa a distância aqui é dada pelo teorema de Pitágoras. Se tem qualquer outra coisa que o professor fez, não sei, mas isso aqui é um triângulo, e a hipotenusa de um triângulo a gente obtém pelo teorema de Pitágoras. Né? Bom, vamos tentar por essa forma, porque a resolução eu acho que está meio diferente, mas se der a mesma coisa, a gente vai tentar. 81 mais 25, vamos ver quanto é que dá. 81 mais 25 dá 106. Qual que é a raiz quadrada de 106? 10,3. Então, AC é 10, aproximadamente 10,3. Então, isso aqui é aproximadamente 10,3. Eu acho que não tá isso, quer ver? Ó? Tá aqui isso? Espera só um segundinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. Eu acho que ele... Será que ele faz isso? 30... AC... Eu acho que não. Dá uma olhada nessa resolução, mas eu acho que ele não... Então eu não sei fazer. E agora? Não sei. Eu sei que toda vez que eu vi um triângulo na minha vida, que eu tentei encontrar o tamanho de uma hipotenusa, eu fiz o teorema de Pitágoras. Se está fazendo de outro jeito, eu não sei. A nova matemática que inventou. Não, eu tô falando para você tentar ver a resolução dele, para tentar ver o que aqui, ele... Ele colocou 5 onde não faz sentido nenhum ser 5. Então, mas e agora? Não sei. Não, mas eu, por exemplo, eu tenho que achar que é 5 também. Se ele acha que é 5, eu também... É isso que eu te falei, lembra? Que é uma distância que ele dá como sendo a mesma coisa. Ele deu como... Peraí. BA, tá... Não sei o quê. Eu acho que ele achou dessa forma. Porque ele nem calcula essa força. Será que ele calcula? Essa do... Aqui o enunciado diz que a força é 10, né? O que a gente tem que calcular é a distância. E a distância até o A é 10,3. Mas ele está usando 5, eu não sei por quê. Ele está usando 5. 5 centímetros. Né? Ele está usando 5 aonde? Onde que tá esse que eu tento ver? Não sei se está errado alguma coisa que ele escreveu, mas é nessa parte aqui. Não, é isso mesmo. 10,5 vezes 5 de distância. Mas é a distância de C, né? É verdade.
Só que a distância de C não é 5, a distância de C é 10,3. Mas é o que eu te falei, ele usou tipo esse espelhamento, você entendeu? E agora? Bom, vamos ignorar então essa parte. Eu vou considerar 5. Digamos que eu achei esse valor por causa disso. Então, eu achei que então, a distância... Primeira coisa que seria achar a distância de C. E aí eu sempre faço em relação ao ponto A, porque é articulação. Não adianta, porque, né? Como é que eu vou discutir com o cara, sendo que eu não sei nem... Então, vai. Então, a gente coloca o FC, sendo com a distância de Vamos com 5. calma. Aqui a gente vai colocar a distância, então, eu vou chamar assim, de distância linha, que não é a distância real, é uma distância, Tá. sei lá, Inventada por ele. Bem, agora tem a força roxa, que é 0, que a distância é 0. Justamente porque está em equilíbrio. Não, a distância é 0 porque a força está sendo medida justamente no eixo. Então, a distância é sempre Perfeito. dada em relação ao eixo, né? Como a força roxa já está no eixo, então 0. Agora, essa aqui, por exemplo, que não está no eixo, tem um valor aqui. Né? Entendi. Então, aqui o enunciado fala que essa distância de A até D é 12. Então, é a força. E aqui, no caso, essa força para cá, ela estaria causando um movimento Anti-horário, não é? anti-horário. Que batendo aqui seria anti-horário, exatamente, seria anti-horário. Isso aí, então Certo, FD, FD da forcinha D, vezes a distância. Só que vezes o seno do ângulo também. Ixi, aí complicou. Porque existe um ângulo θ aqui, e daí como a força ela tem esse ângulo θ, tem que ter esse ângulo θ ali também. Isso tudo tem que ser igual a 0. Ele faz todo um papo sobre esse ângulo θ ali. Mas tudo bem, aqui a gente já tem várias coisas, então. De acordo com o teu professor, esse D' é 5, beleza? Acho que é o Não que adianta. ele deve chamar isso de braço de alavanca, eu acho. Falou alguma vez de braço de alavanca na aula? Já falou. Deve ser Falou. isso, então. A FD é... Então, mas a minha dúvida Ele não diz é qual que é a FD. FD... A Não. distância é 12. Que é justamente o que ele está procurando. Ele está procurando FD? No primeiro tá. A primeira pergunta é qual módulo de força é FD? Beleza. Então, mas olha só, a gente colocou esse somatório de forças para igualar a 0 por causa de estar em equilíbrio, né? Aí tudo bem, a gente colocou... De torques, somatório de torques. Somatório de torques, isso. Isso. E aí colocamos o C, tudo bem, colocamos o A, né? Colocamos o D. Por que o B não vai, não entra? Porque não tem conta? força em B, pelo que o enunciado cita. Ele não cita nenhuma força em B, né? Pode ver o desenho, não tem força alguma em B. Entendi. Tem força aqui, e aqui o enunciado fala sobre uma força em A, mas não fala nada sobre em B, né? Como ele não fala nada, a gente não conta ele. A gente ignora, né? É um carinha que não está colaborando em nada aqui. Tá, entendi. Bem, eu acho que isso aqui é suficiente, então. A gente fez um somatório de torques, tomando cuidado com o sinal, e daí... Não, mas peraí, que eu já não saberia... Eu sei que a gente somou isso, que tem que ser o trabalho... Não, a força vezes a distância, não é isso? O torque, o trabalho. Então, torque é força vezes a distância. Aí a gente faz, então, a força de C vezes distância de C, mais a força de A vezes distância de A, mais força de D, então, né? Ignora o P, vezes distância de D. Aí a força de C... é 10. Força de... tá, ele deu, tá certo, 10. Isso. Aí vezes a distância seria aquela continha lá seria da os 5 cabecinha dele. centímetros. Os 5, Isso.
O A, então o A. A força de A. Eu não sei a força de A. Mas não precisa, porque dá zero, né? A Ah, distância é zero, é. então tu não precisa dela por hora, né? É verdade. Para encontrar o FD não precisa. Nem a distância, nem a força. A distância, bem, a distância aqui no caso do somatório de torques a gente sabe que é zero, né? Por isso que não Sim. precisa saber a força que está acontecendo lá, porque se a distância é zero, então zero vezes qualquer coisa é zero, né? Entendi. Não, sim, mas aí você já pensa em colocar os sinais. Sinais? Não, mas aqui a gente só zerou por causa do zero mesmo, não Não, tem não, nada a não, ver com o não. sinal. No C, por exemplo, você já colocou o sinal. Ah, sim, coloquei o sinal por causa da tendência de movimento, né? Uma força ali tende a ser um movimento horário, desse Horário, jeitinho aqui, né? isso. Horário. Aí Agora aqui, horário como tu mesmo falou, negativo. anti-horário, né? Perfeito. Então, o Isso. FD... Peraí, vamos achar o FD. FD... Ele não deu. Ah, Não, é o é que a o gente que a está gente está procurando, procurando, óbvio. exatamente. Daí é só isolar Vezes... aqui, né? E aí a distância do A, A então é distância é 12. 12, exatamente. E E por que você colocou esse seno? porque a equação do torque, ela é uma equação vetorial. Essa multiplicação aqui é a multiplicação de dois vetores. E quando a gente está falando de vetores de torque, esse produto escalar aqui, na verdade é um produto vetorial, né? Mas isso é coisa que tu não vai ver. Então, na fórmula de verdade, tem um seno de θ aqui. Seno de θ também. Até o teu professor ele usa cosseno de 60 no momento ali, né? Pode ver ali na outra página. Ele usa cosseno de 60. Não sei onde ali. Mas Isso, cosseno de isso. 60 e seno de 30 é a mesma coisa. Pode pôr na calculadora, dá a mesma resposta. Não faz diferença. Então, mas de onde você tirou esse número? Esse 60, esse seno de 30? Denunciar? Não, gente, pera. Ah, tem um ângulo aqui mesmo, verdade. Isso. O ângulo D. Mas por que eu coloquei esse ângulo do nada? Eu coloquei na fórmula? É isso que eu não estou entendendo. Porque eu não coloquei no C, aí vou colocar no D. É porque, novamente, né? É porque a força D, ela tem um ângulo. Esse ângulo aqui. Ah, é. E a força C, ela é tipo linear, assim. Então Isso, não. exatamente. E daí, como nós estamos calculando torque, a gente sabe que torque é o produto vetorial da força com a distância. Entendi. E no produto vetorial a gente tem seno do ângulo. Então não é só a multiplicação da distância pela força, é também a multiplicação pelo seno do ângulo. Aqui também a gente multiplicou pelo seno do ângulo. Só que o seno de 90 graus é 1. Uhum, Então não aparece, né? Agora aqui entendi. aparece, porque o ângulo é 30. Hum. Então isso aqui vai E, dar. e por que o seno e não o Porque é da cosseno? fórmula. Se eu te explicar, a gente vai passar a aula toda falando Ah, disso. tá. Não, então isso eu tenho que decorar. Só decora que é seno, exatamente. É E sempre daí, seno quando eu tô. Quando eu sempre seno. tô. Tá, Quando tá falando de torque, é sempre seno. tá. 100% Ok. das vezes. Não, então tá. Então, aqui, bem, seno de 30 é um meio. Se tu colocar na calculadora, você vai ver que é um meio. Uhum. Daí isso vai ficar 0,06, igual a zero. E daí é só isolar o FD, né? Esse aqui é menos. Passo 0,5 para o outro lado e passa o outro dividindo ali. Isso aqui vai dar 3, eu acho. Deixa eu ver aqui. FD vezes 12. 8,3. 6 mais menos 50. Então, FD dividido por 6. Não, pera. Deixa eu ver. Ah, eu cheguei na resposta do enunciado, que cagada. Ai, que maravilha, tá? Tem solução lá no negócio que tu mandou, né? Tá lá a Isso. resposta. Ah, cheguei na resposta. Não, então calma que essas contas eu não entendi, porque é negativo, né? O primeiro aqui, da Sim, esquerda. Então, menos 50, né? Aí isso. mais. Menos 0,5. Por quê? Porque eu passei para centímetros. Tu não pode fazer. Desculpa, Ah, passei meu para Deus do metros. céu. Tu não pode deixar em centímetros, né? Tem que passar para metros. Em 5 Ah, centímetros. Aqui tá. tem centímetro esse 5, né? Daí em metros é 0,05. Ah, tem que ser em metros ainda essa. Obrigatoriamente.
Ai, Jesus. Porque Então, newtons é dado em metros, né? Então, sim. mas isso é fácil, é só dividir por 100, né? Certo. Então, 50. Tá, menos 0,5 mais. Então, aqui. 12 também, né? O 12 também vai, né? O 12 vai virar metros, isso aí, Isso. divide por 100. 0,12. E aí eu multiplico por meio por causa do seno, né? Isso, porque o seno de 30 é um meio, exatamente. Aí ficaria 0,06. Isso? 0,06, isso aí, metade de 0,12. Então, 0,05 menos 0,05 mais 0,06, é isso? Não. É, 0,06 FD, né? FD, isso. Eu tinha esquecido do FD. Aí tá igualado a zero. Aí como é que eu resolvo isso, gente? Daí tu passa o 0,5 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Ah, lógico, verdade. Isso. E depois tu passa o 0,06 dividindo. Uhum. Só isso, só a algebrinha basiquinha. Lembrando que FD é a força D, não tem nada com deslocamento, distância, nada aqui, tá? É a forcinha D. Até por 0,5 dividido por 0,06. Tá. 0,8333. E aí ele pede com 3 algarismos significativos, então vai até esse segundo 3. Então, 0,833. Tu dividiu errado, hein? Tu Por dividiu quê? 0,5 por 0,6. Não É é? para dividir 0,5 por 0,06. Ah, caramba. Nossa, já ia errar tudo aqui. Certo, Certo, mano? certo. Então, 8,33 tá, newtons, porque aí eu já calculei os metros, tá. Entendi. Exato. Força é isso mesmo. Agora, qual é o módulo da componente horizontal da força que atua no ponto A? Então, a força que atua no ponto A é essa aqui, né? FR. E ele quer saber qual que é a componente horizontal. Ok? Não, peraí, que eu não entenderia a pergunta dele. Qual o módulo da componente horizontal da força que atua sobre o ponto A? Isso. Componente horizontal. Que é a força roxa. A força que atua no ponto A é a força roxa. Mas essa força roxa é horizontal? Não. Ela é uma força diagonal, só que ela tem componentes horizontais e verticais, que nem eu te mostrei na aula passada. Lembra que a gente fez decomposição de vetores na aula passada? A gente Uhum, pegou um vetor e colocou ele no eixo X e no eixo Y, e a uhum. soma dessas componentes dava o próprio vetor? Então, é isso que ele quer a do eixo X. A do eixo X é a componente horizontal. Ai, peraí, vamos lá. Qual o módulo da componente horizontal da força que atua no ponto A? Eu ia pensar alguma coisa de X mesmo, mas sei lá, não saberia nem por onde começar isso. Você tem que ver mais as coisas que eu fiz lá. Ó. Esse vetor roxo, Hum, aqui, que é o que ele está falando sobre, pode ser escrito como esse vetorzinho aqui, componente x, posso até chamar de FRX, e essa aqui para baixo. Lembra? A gente fez muito FRY? disso no ano passado? Sim, Isso, sim, sim. FRY. Não, aí eu já entendi, aí eu vejo sentido até. Show. Tá. Então, qual que é a ideia aqui, né? Como você mesmo falou, esses vetores aqui, o FD e o FC, eles foram, entre aspas, transladados aqui para o ponto A, né? Então, tá aqui o Isso. FC, aqui está o FD. Mas note que o FC, ele é um vetor vertical apenas. Ele age só em Y. Então, ele nada Sim. vai funcionar, nada vai alterar em X, como eu também falei na aula passada. Forças verticais não alteram na horizontal. Sim. Então, a única componente aqui que vai estar trabalhando junto com o FRX é a componente devido à força FT. Ou seja, pega o vetor FD,
também faz a componente horizontal dele. Vou fazer de outra cor para não bagunçar. Ó, componente horizontal do FD. Qual é o FD, professor? Esse FD aqui, ó. A gente levou lá para cima. Okay? Então, ele também tem uma componente horizontal aqui. FDX, vamos chamar. Ok? Muito bem. Agora vamos levar em conta um fato. O sistema está parado, certo? Está em equilíbrio. Certo. Então, significa que todas as forças se anulam. Isso inclui as forças numa determinada componente. A FRX tem que anular a FDX. Ok? FRX tem que anular a FDX. Então, para o nosso problema B, na prática, o FRX é igual ao FDX. Eles se anulam. Eles se anulam porque eles são iguais. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vamos pensar. Somatório das forças igual a zero, certo? Porque está parado. Certo. E o somatório das forças é em X. Porque certo. se ele está parado, ele está parado em X também. Muito bem. Quais que são as forças que agem em X no ponto A? Que é o ponto que nos importa aqui para fazer o negócio girar, porque o negócio está preso no ponto A. As forças são as duas que eu estou falando aqui, ó, FRX e FDX, beleza? Eu incluo essa força resultante, mesmo que ela não esteja dada aqui no sistema. É que talvez eu chamei mal esse negócio aqui de resultante. Eu tenho que chamar de força A isso aqui. É que ela não é a resultante, ela é a contra-resultante ali para o negócio não girar, né? A resultante é zero. Não tem força resultante, porque o negócio está parado. Se tivesse uma força resultante, ele... Né? Não estaria em equilíbrio, sim. Exatamente, não estaria em equilíbrio. Então, a coisa é que a gente sabe que tem que existir essa força roxa, lembra? Por causa do problema A. Porque não estava girando. Então, o torque, ela é a força que... Vamos para esse torque ali. Então, tá. Muito bem. Então, significa aqui que a FAX, vamos considerar para a esquerda negativo, tá? Então, a FAX é negativa. Deixa eu pensar aqui, peraí. Porque aí já é outra história, não é horário e anti-horário, né? Esquece, aqui já é força. Horário e anti-horário a gente só pensa em torque. Agora a gente está falando de força. Somatório de força, não de torque. Esquece torque. Mas por que a gente, em A, a gente estava falando de força? Não, em A a gente estava falando de torque. Não estava, porque aí a gente teve que considerar o sentido das setas de horário ou anti-horário. Sim, só que torque depende da força. Né? Torque é força vezes deslocamento. Ai, gente, sério, não estou entendendo nada. Pois foi o que eu falei. Não dá para aprender isso aqui sem saber outra física antes, mas, né? Não, esse cara é louco, você tá vendo, né? Você tá vendo, né? O que ele acha que a gente vai fazer na prova daqui a 2 semanas e... Não, e ele vomitou o resto da matéria, então, assim, fica difícil. E ainda tem essas teorias que você E eu vou te dizer, esse problema, ele tá longe de ser um problema fácil de torque, tá? Longe. O problema fácil de torque é o B, que lá é um problema razoavelmente fácil. É o exemplinho de ensino médio, assim, que a gente coloca numa tábua e tal, tranquilo. Sim. Mas isso aqui já é outro nível, Mas você tem que entender o seguinte, o primeiro problema aqui era torque. E torque depende de força. Mas a gente estava trabalhando com o torque, o somatório dos torques. Então, quando a gente está falando de torque, sentido anti-horário é positivo, sentido horário é negativo. Essa força aqui estava no sentido horário. Essa aqui estava no sentido anti-horário. Por isso dos sinais. Agora esquece torque. Agora a gente está falando de força. Só a força. Não estamos importando com o giro. Dane-se o giro. Está girando, se não está, não importa. O que importa são as forças agindo num determinado ponto. E o ponto, no caso aqui, é o ponto A. Só isso. Então, mas... Não, mas eu não entendo por que você chegou a essa conclusão, que no primeiro a gente está falando de torque e no segundo a gente está falando de força, sendo que aqui está escrito, ó, qual o módulo da força em D? E qual o módulo da componente horizontal? Porque eu sabia que se a gente fosse trabalhar com torque no primeiro enunciado, ia sobrar só o FD. Eu sabia disso. Ai, gente, sério, eu vou chorar. Pois é. É meio que um pouco de visão além do alcance aqui. Não daria para encontrar o FD sem usar o torque. Porque o torque é uma expressão mais simples, ela tem menos incógnitas do que as outras, tu vai ver. E
Mas Diga. por que aqui você acha não, por que aqui considera a força e esse x e y, você entendeu? Porque agora vai me atrapalhar por causa disso, de eu querer, de você usar às vezes o sentido do x e y, que eu também entendo, ou às vezes usar o do torque, porque para mim eu usaria a mesma coisa para os dois. Ai, meu Bem, o negócio é o Deus. seguinte, na B, não tem como tu resolver por torque. Não tem como tu resolver por torque a B. Porque a B está pedindo componente horizontal de força. Tu nunca vai pegar componentes de força numa conta de torque. Nunca. Nunca vai pegar componente X a componente Y num problema de torque. No problema de torque, tu vai colocar a força bruta ali. A força total. Aqui em nenhum momento eu coloquei componente. Nenhum momento. Sim. Tem cosseno de θ. O seno de θ aqui apareceu por causa da fórmula do torque. Não porque eu estou pegando a componente. Aqui é da fórmula. Entendi. Agora, note como seria necessário encontrar o FD. Eu vou te mostrar. Só um pouco de paciência. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Tá. Não precisa perguntar nada. Só presta atenção. Então, aqui FAX, né? Nós temos o FAX aqui, que é uma componente que, para eu encontrar, eu vou precisar de um ângulo que eu, por hora, vou chamar de φ. Só vou chamar de φ. Então, vai ser cosseno φ aqui. Eu estou pegando a x. Então, a x é cosseno φ. Agora, a outra vai ser positiva. A que eu chamei de FDX. FDX positiva. E, novamente, né, pelos ângulos alternos externos, eu sei que esse ângulo aqui é o θd, o mesmo daqui de baixo. Tem que ser. Então, aqui vai ficar mais FD cosseno θ igual a zero. Então, note, eu preciso encontrar isso. É isso que o problema está me pedindo. É isso aqui, só isso. Para encontrar isso, então eu vou precisar do cosseno de φ, do FD e do cosseno de θ. Tá bom? Então, o cosseno de φ a gente vai ver lá por trigonometria, dá para encontrar qual é. O cosseno de θ, mesma coisa, o enunciado falou já qual é o θ, então tranquilo. O FD, não tem como encontrar aqui o FD. Né? Por quê? Porque eu já não sei esse. Se eu não soubesse aqui, piorou. Não tem como eu encontrar duas incógnitas com uma equação só. Então eu tenho que apelar para o torque. Vou lá na equação do torque e tento buscar uma informação que eu não tenho aqui. Então, esse seria o estopim para se tocar. Poxa, preciso utilizar a equação do torque. E aqui, tu sabe que tu pode utilizar a equação do torque porque tu tem um problema de eixo. O enunciado falou eixo, tu pode usar torque. Tá. Se o enunciado falou eixo, tu sabe, dá para utilizar a equação do torque. A equação do torque só funciona quando tu tem um eixo de rotação. Né? É que nem uma porta, né? Por que a porta ela abre mais fácil se tu pega na maçaneta do que se tu empurra no cantinho dela? Porque o torque, como a própria equação está dizendo, é F vezes D. Então, quanto mais longe do eixo da porta, maior o torque. Então, por isso que a gente coloca a maçaneta bem longe do eixo da porta. Entendeu a ideia? Então, por quê? Porque a porta é um negócio que gira, é um negócio que tem eixo. Como esse sistema aqui, é um negócio que gira, é um negócio que tem eixo. O eixo é no ar. Sim. A ideia é essa. Tá bom? Por isso tu ia ter que aprovar o torque. Tenso, né? Olha. Barra Vamos pesada, lá. bro. Vida Mas, ó, que segue. Vida que segue. Dá pra resolver aqui. Dá pra resolver. Isso aqui nós temos tudo já. Agora o problema é o cosseno de φ. Qual que é o cosseno de φ? Φ é esse ângulo aqui. Esse ângulo que surge devido àquela tal da bissetriz que você falou. Né? A bissetriz, que é essa vermelha aqui. Deixa eu só tentar desenhar esse triângulo, esse desenho doido aí de novo, que eu já não estou entendendo mais nada. Então eu coloco, qual é o módulo de força que... Não, e eu não estou conseguindo visualizar porque nossa, não estou entendendo nada. Jesus. Módulo de força tá horizontal. Então, tá, módulo de força horizontal, componente de força horizontal, já sei que eu estou pensando então no X. Aí eu desenho X e Y, ou não? Ou não, desenho só as forças. Se tu quer fazer a B, sim. Se tu quer fazer a B, sim. Então, isso, na B, tá. Então eu já Esses desenho dois aqui. o eixo X e o eixo Y, desenhei. Aí vou desenhar também o FD, né?
O FD é esse daqui de baixo que foi transladado lá para cima, que é aqui no Isso, desenho esse. isso. Aí eu vou desenhar também o FC. E vou desenhar também o FA, Pode ou ser. não? Tu tem que Tá. saber o que é o FA, que o FA é a contra-resultante aqui do FC. Do FC não, do somatório do FD com o FC. Sim, Né? sim, É o tá. contra-bissetriz aqui, vamos dizer assim. Isso, tá. Tudo bem. Isso. A Então, gente pode, aí pode apagar tudo, só para eu tentar entender. apagar tudo? É para eu tentar entender os ângulos que você está colocando. Só deixar o. Tipo, desenhar de novo esses componentes aí que você não tem. Vai ficar a mesma desgraça, hein? Já te aviso. Ah, Tem muito o que fazer aqui. não, mas usa em cima daquele desenho, não tem problema. Apagar tudo aqui? É para eu conseguir Não, vou visualizar. deixar, vou desenhar outro, não tem jeito não. Não quero É. apagar aqui. Deixa eu pôr outro aqui. Não, só as forças que a gente vai utilizar. Não são Bom, a muitas. gente vai utilizar todas, né? É. Mas, bom, eu Vamos desenhei utilizar aqui, não sei todas, se não é tem isso. jeito. Bem, no B a gente não vai utilizar o FC, por um motivo. Isso. O FC é vertical, né? Então, tudo bem. Uhum. Agora aqui a gente vai usar o FD, né? Que vai ser essa forcinha aqui. Vou apagar o A, porque o A carrega a anotação aqui. Sabe o Tá. que é o A aqui? O FD tá aqui, né? O Uhum. FD ele tem esse ângulo de θ, veja, com a vertical. Esse delta θ aqui. Certo. O θd está aqui. Muito bem. E daí. Bem, Aí tem o UFC. daí tem o FR, né? O FC não entra. O que tem é o Não vai... FR. Por que ele não vai entrar o UFC? Então, como a gente já conversou, o FC é uma força vertical e a gente está procurando uma força horizontal. Ah, então eu nem coloco ele no. Tá. Se a gente está interessado em não colocar vetores que não vão Interessar. interessar na D, né? Na B, Entendi, assim, entendi. não precisa porque ele é vertical. Isso aí. Tá. Daí a gente tinha força roxa aqui para baixo, lembra? Lembro. Então, era um negócio meio assim. O FA, né? Isso. FA. E como nós estamos interessados apenas no horizontal, vamos colocar só as componentes horizontais, então, tá? Tudo bem. Então a gente nota FAX, porque é a componente X da força FA, e a FD, que é a componente X da nossa força FD. Eu não poderia fazer para o outro lado, não? Outro Não, lado? né? Como assim? Não. Senão tu Ah, vai ter tá. um somatório de forças para um lado, era para ele estar se mexendo. Não é Tá. o caso, ele está parado, né? Se tivesse só força para a esquerda, ele ia estar se mexendo para a esquerda. Como ele Uhum. está parado é porque tem uma força na direita contra. Entendi. Por isso. Então, o FAX tem que ser igual ao FDX. Não é mesmo? Então é isso. Certo. Então agora, bem, fazer essa soma de forças ela é algo razoavelmente tranquilo. O problema é os ângulos. Esse é o problema. Sim. Porque a gente quer pegar a componente horizontal aqui. A FDX horizontal, muito bem. Uhum. Só que o ângulo está aqui. Isso. O ângulo que eu conheço da força D está aqui. Uhum. Então, na realidade, olha só o que eu tenho que fazer, de uma forma bem marota, pegar aqui em cima. Daí a gente nota que a componente FDX, ela é o cateto oposto, na verdade, do ângulo θd. Tá vendo? Ela é oposta, ela está do outro lado. Uhum. Então, na prática, olha só a maldade, olha a maldade com você, que faz tempo que não vê as coisas na escola. O FDX, apesar de ser uma força X, não vai ser cosseno θ, vai ser seno θ. Calma. Seno de θd. Por quê? Novamente, porque está aqui na cateto oposto. A horizontal está no cateto oposto do ângulo. Então, calma, deixa eu ver. Eu fiz essa. Tá, passei para cima. Aham.
Tá aí, ok. Aí o ângulo tá aqui. Aí tu tem que lembrar que seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. Não, calma. Lembra disso? A gente viu na aula passada. Eu fiquei de decorar, não decorei isso. Esse aqui é então o cateto. Isso, eu quero saber esse aqui. Esse aqui é cateto oposto, ok. Oposto. E é o seno. Seno, cateto oposto, dividido por hipotenusa. Nossa. E a hipotenusa é o FD, né? E o cateto oposto é o que tu quer. E o seno do ângulo tu tem, pelo menos. Então tá tranquilo. Essa parte aqui tá tranquilo. Só se tu entendeu de onde ela veio, tá tranquilo. Mas os números a gente tem tudo já. Tá. Tá bom? Vamos lá. Desespero, né? Nossa, não, e diz que depois ele dá uma piorada, que ele coloca as forças, tipo, bota umas forças ao contrário e tal, que é mais ou menos isso, mas ele vai botar as forças ao contrário. Tipo, Já tá bem difícil aqui. Se ele então, for piorar, meu. tem muita gente que tá fazendo pela segunda vez. Muito bem. Ótimo. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou dar uma melhorada nesse desenho da FA. Não é que ele tá errado, só quero dar uma melhorada para tu ver uma coisa. De onde que surgiu esse FA, né? Ele surge daquela bissetriz que tu falou, que era uma força entre a FD e a FC. Então eu vou pôr ele como se fosse uma prolongação dessa bissetriz aqui mesmo. Tá. Assim fica melhor para entender o que está rolando. Deixa eu só apagar aqui o FA que está me atrapalhando aqui, esse garotinho maldito. Então vai ficar um negócio mais ou menos assim. Como se fosse ao contrário da bissetriz. Muito bem. Que bom que tu entendeu esse negócio aí, porque vai ajudar bastante. Esse aqui é a minha FA de verdade. Ela vai girar, então, FAX, uma componente horizontal. O problema é, eu não sei o ângulo, né? Eu não sei qual é o ângulo aqui. E o enunciado não fala. Então, a gente, de alguma forma, tem que encontrar esse ângulo. Certo. Como é que a gente vai encontrar esse ângulo? Bem, eu sei como encontrar esse ângulo. O problema é, eu quero fazer igual o teu prof fez, né? E o teu prof, ele... vamos ver o que ele faz aqui. Ele diz que ele não encontra na B diretamente, mas depois ele faz uma parte da C, encontra o ângulo e responde a B. Tá, né? Bem, tudo bem. Eu acho que entendi. Não, mas dando o mesmo resultado e de repente sendo mais fácil de entender, vamos pelo teu, entendeu? Tá bom. O problema era só não dar o mesmo resultado, mas se você acha que o teu ele é mais... Não. Eu gostei do que ele fez. O que a gente tem que encontrar é o FAX. É isso que ele fala. Ele quer a componente X da força FA, certo? É isso que ele diz. Sim, a força horizontal. Qual é o sim. componente horizontal? Beleza. E a FAX. E a gente está vendo que a FAX tem que ser igual a FDX, certo? Porque isso tem que ser igual a isso, senão ele estaria se mexendo, não é mesmo? É verdade. Né? Então a força para a esquerda tem que ser igual a força para a direita. Beleza. Então a gente já sabe que a força para a direita é a FD seno de θ. Então essas duas coisas aqui tem que ser igual. Então o que ele está pedindo é simplesmente o FAX. Não preciso me preocupar com o ângulo aqui. Não preciso. Porque eu quero isso. Eu quero só isso. Isso eu já sei que é igual a isso. Pronto. Esse valor aqui é fácil de calcular. FD seno θ. O FD foi o que a gente acabou de obter, certo? Foi 8,73. Sim. Lembra? Pode crer. 8,33, desculpa. 8,33. E seno do ângulo, bem, qual é o ângulo? O meio. O seno é 30, desculpa. O ângulo é 30, o seno de 30 é um meio. Então, o FAX é metade disso aqui. O seno de 30 é um meio, né? Então, mas por que seno de 30? Por causa do ângulo. Porque tá dizendo. Tá, ele deu. Isso. Deu ângulo aqui. E a gente já entendeu que a gente tem que pegar o cateto oposto, lembra? Isso. O cateto oposto é seno. Tá. Então, por isso que é seno. Então, qual que é metade de 8,33, né? Vamos ver. 4,165. 4,16, então, já que ele quer 3 algarismos. Newton.
Vamos ver se isso bate com a resposta. Então você pegou o resultado do FD que deu na resposta anterior e aí vai usar aqui. Exatamente. Eu preciso do FD aqui para encontrar o que mas o bom é que se errar a primeira, vai errar a segunda, assim, não tem jeito. Ou o professor, ele considera, né, o que tu fez, né, os cálculos e tal, ou tu vai ficar com 0 mesmo, tem jeito. Pode errar primeiro. Vamos para C, que provavelmente ele vai pedir a vertical, né? Qual modo da componente vertical, isso aí. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Agora, a questão é, agora a gente tem que trazer o FC para lá. Porque agora você tá. Então, vou pegar o FC. Por quê? Porque agora a gente quer o vertical. E se a gente quer o vertical, bem, a força roxa, ela também tem uma componente vertical. Sim. Para baixo ainda, por sinal, para compensar mesmo. Então veja como o desenho ajuda aqui, né, Mariana? Não tem como fazer uma conta dessa em desenho. Sim. F, A, Y. E note que o roxo, ele em nenhum momento ele foi desenhado no problema. Claro que tu falou da bissetriz e tal, mas isso é algo que a gente deveria perceber pelas forças que a gente tem. Uma força como essa e uma força como essa nesse ponto, eles têm que gerar juntos como resultante uma força para cá, como se fosse uma bissetriz. E essa força, uma vez que o sistema está em equilíbrio, está parado, tem que ter uma força contrária na mesma direção, só que sentido contrário. Sentido oposto. Exato, sentido oposto. Show de bola. Então, foi daqui que a gente imaginou que ia ter desse jeitinho. Então vai ter participando o FC, o FAY e o FD? Isso, também? O FD também. Porque o FD ele tem uma componente vertical também aqui, ó. Sim. Eu só não consideraria uma força que está totalmente horizontal, assim, que está exatamente no eixo. Exatamente isso. Como foi o caso do UFC. Como foi o caso do UFC, exatamente. Por isso que ele pediu só que é o contrário, né? Só que na vertical. Isso, por isso que ele pediu FY depois, que tu vai ter mais forças. Né? Tá. Então, beleza. Agora, bem, se liga só, né? Vamos colocar as forças que a gente tem. A gente tem o UFC sem ângulo nenhum, porque ele já está para cima, totalmente para cima. Não tem ângulo nenhum para ele. E se ele está para cima, vamos considerar ele positivo, então, tá? FC positivo. O que está para baixo é negativo. Então, o que está para baixo é o FAY, que é o que a gente quer. Não vamos nos preocupar com ângulo nem nada, porque a gente quer o FAY. Então, do FAY, a gente não se preocupa com ângulo. Só se preocupa com o fato que ele é negativo, porque ele está apontando para baixo. Show, até aí tudo bem. Agora vem a força FDY. Note que a força FDY, eu desenhei ela aqui, mas ela poderia ter sido transladada, desenhada aqui para melhor identificação das coisas. Ela está agindo nessa bolinha, né? Essa bolinha A. Então ela deveria ter sido desenhada aqui. Eu desenhei aqui para entender melhor o fechamento do triângulo, mas e para não ficar por cima da FC também, né? Mas ela é uma força vertical, certo? E apontando para cima, concorda comigo? Não estou entendendo. Não, peraí. Por que você desenhou essa FDY aí de amarelinho para cima? Porque o FD está aqui, certo? O FD tá certo. Ele tem uma componente vertical. Eu desenhei ela aqui, verticalmente para cima. Tá. Ela aponta para cima por quê? Porque a FD aponta para cima, né? Entendi. A vertical também aponta para cima. Só que, novamente, né, a gente acaba desenhando essas coisas fora do lugar para não causar problemas, né? Mas qualquer coisa eu apago, não tem problema. Não, mas eu já foi mais fácil para entender. Fica mais fácil de visualizar mesmo. Mas na realidade, fisicamente, o que está acontecendo é ela aqui, ó. Tá. Ela está no ponto A. Aqui está F, D, Y. Tá. E note que ela, então, é o cateto adjacente ao ângulo θD. Nossa, mas é uma viagem, né? Muita coisa de ângulo aqui, né? Seno e cosseno tem que estar na ponta da língua aqui. Ai, Jesus. Não dá para não saber. Então, peraí, vamos ver. Deixa eu ver se o ângulo tá aqui. E ela está adjacente, cosseno. ao lado do ângulo. Cosseno, exatamente.
Se ela está adjacente, ela está ao lado, então é cosseno. Logo, FDY é FD cosseno θ, ao qual eu mostrei para ti na aula passada. Como está para cima, positivo. FD cosseno θ. Tudo isso tem que ser zero porque o sistema está parado, né? Uhum. Logo, vamos substituir as coisas. FAY é igual. Vamos passar o FC bem, vamos passar o FAY para o outro lado, acaba sobrando FC aqui. Qual que é o valor do FC? É 10, né? É enunciado. FC é 10. Ó. Tá vendo? Tá. Beleza, então FC é 10. Qual que é o FD? O FD foi o que a gente achou aquela hora. 8,33. E qual que é o cosseno de 30? Novamente, algo que está na calculadora, está na tabela, recomendo que você decore. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ah, não, isso aí eu posso fazer na calculadora. Não posso ficar poluindo minha cabeça. Mais informação, pelo amor de Deus. Então, raiz de 3 sobre 2. Vamos ver. Cosseno de 30. Dá 0,866. Acho que é isso. Bem, no fim das contas, a resposta dá 17,2. Depois que resolve todas essas continhas. Vezes 8. Aqui é só contar de vezes demais. 23, né? Mais 7,2139. Acho que vai dar certo. Mais 10,0. 17,213. Como ele quer com 3 casas decimais, então 17,2, tá. Tá. Cadê? Relativamente à força que atua no ponto A, escolha a opção correta. Isso dá para ver direto no nosso desenho, né? Como a gente desenhou direito, a gente sabe que aponta para baixo e para a esquerda, né? Ó, a força que atua no ponto A é a força roxa. Mas todas as forças não estão atuando no ponto A? Não. A força que atua, a força C atua no ponto C, a força D atua no ponto B. Só que elas são transmitidas por meio desse sistema aqui, que é uma placa, Sim. para o A. Mas a que atua no ponto A é FA, por isso que eu estou chamando de FA. Tá, entendi. Não, então faça. Então você está vendo que para que as coisas façam sentido, é necessário que ela aponte para baixo e para a esquerda. Né? Sim. Então é a resposta 4. Uhum. Que acho que é o que está no enunciado também lá, né? Isso. É isso. Então note que aqui ele pediu o desenho depois, né? Não. Doideira. Pode crer. Então vamos para a próxima. A próxima é mais fácil. Essa aqui é barra pesada mesmo. Até eu penei um pouco aqui para entender. Se bem que ele devia ter deixado mais claro esse negócio de braço de alavanca. But... Para a próxima. Considere a alavanca de massa desprezível. Meu Deus. Vou aqui, só um segundo. Considere a alavanca de massa desprezável. Representada na figura. Qual que é a alavanca de massa desprezável? É isso aqui, ó. Esse triângulozinho. Uhum. Beleza. Se F1 é 3,6, parari parará, qual é o valor de F2 para que a alavanca fique horizontal e em equilíbrio estático? Apresente o resultado com 3 algarismos significativos. É, doideira, né? Por quê? Porque tem força para cá, as duas forças estão para baixo. É tipo uma gangorra, sabe? Uhum. Sempre as forças apontam para baixo. Só que está em equilíbrio estático, né? Significa que o que ocorre, né? Como está em equilíbrio estático, significa que o torque é o mesmo dos dois lados. O torque é o mesmo. Porque não está girando. Se não tivesse equilíbrio, o negócio estaria girando. Claro, tem chão aqui, mas se fosse uma gangorra, né? Mas estaria girando, né?
Então não é o caso aqui, eles não estão girando. Tá. Então aqui tem... Então, quando está em equilíbrio estático ou sei lá o que você falou agora, que é uma coisa que para mim não era óbvia. Não, Quando está em equilíbrio estático... quando está em equilíbrio estático, ele tem que estar parado. Então o somatório dos torques é zero. Ah, tá. Que nem no problema passado. Tá. Sempre que tu vê estático, o somatório de força, o somatório dos torques é zero, tá? Tá. Isso. Perfeito. Então, bem, esse problema, eu resolveria ele de um jeito bem rápido e fácil aqui. Só que eu não sei se vai dar certo. Deixa eu só conferir aqui, tá? Ele Tá quer bom. saber o F2, né? Vamos ver se vai bater aqui. Vamos ver se vai bater. Tá. Bem, eu acho que é isso mesmo. Existe uma técnica muito rápida de resolver problemas como esse. Quando tu tem apenas duas forças agindo, como é o caso aqui, e Tá. o sistema está em equilíbrio, tu pode dizer o seguinte, olha só que fácil, que o F1, bem, como o somatório dos torques é igual a zero, né? Tu pode argumentar o seguinte, já que está parado, caramba, igual a zero, tu pode argumentar o seguinte, que a força 1 vezes a distância 1 é igual a força 2 vezes a distância 2. E veja, tu tem a força 1, tu tem a distância 1, tu tem a distância 2, ele pede a força 2. É bem tranquilo, então. Bem tranquilo. A única coisa aqui, que eu tenho que converter o milímetros em metros, então? e também se tocar do seguinte, né? Ele te deu A. Ele não te deu essa distância aqui. E essa é a distância 1. É sempre a distância da força até o eixo. Tá? Então, mas é bem óbvio qual que é a distância da força até o eixo. Né? É A menos B. É o que sobra aqui, né? Sim. Isso. Então, A menos B. E depois, sim, fazer as mudancinhas. Fazer as mudancinhas de unidade. Consegue? Isso aqui é bem tranquilo, só aplicar essa equação. Né? Eu vou até isolar o F2 para ti aqui. F2, que é o que o problema pede, é igual a F1 vezes a distância 1, que a gente já conversou, que é A menos B, dividido por a distância 2, que é o próprio B, né? Então é só tu substituir os valores. Por que eu tenho que colocar essa distância 1 e não somo, tipo, a distância A e a distância B? Eu colocaria distância A e Então tu distância ia B. errar, porque como é um problema de torque, igual no problema da questão passada, a gente coloca a distância de onde a força está sendo aplicada até o eixo. E a distância de onde a força está sendo aplicada até o eixo não é A. Ah, entendi. É isso aqui. E isso aqui é A menos B. Só por isso. Entendi. É isso aí. Então faria... Para passar de milímetro para metro, dividir por 1000, tá? Vai dar uns negocinhos bem pequenos. Então faria, peraí. Menos 10,5. Então, então, o F... Como é que chama isso? F1, é isso? F1. Chama de F1, força 1, ou F2, força 2. Tá. F2 vai ser 15,5. Se fosse todas assim, agradeço. Porque assim é muito fácil, quando só tem duas forças. É só igualar, assim, muito tranquilo. Mas na prova ele não vai fazer isso, com certeza. Ele vai colocar mais. Putz, aquela questão ali era tenso, meu. Deixa eu ver, eu calculei aqui esse, então do 105 vai virar 0,0105, 5,5. Dividido por 1000.
Não, às vezes ele dá, do nada a calculadora dá uma potência de 10. Aí, para mim, é uma confusão louca. Aqui, esse do 5,5. Mas isso é ótimo. Nossa, se ela converte para notação científica, deveria agradecer. O Mas professor prefere muito mais em notação científica. Mas ele converte um e não converte o outro. Aí eu vou ter que lembrar de novo dessa confusão da notação científica. Eu acho que tem uma opção para mudar isso, se for que nem a minha, mas eu não tenho como te mostrar agora. Eu não lembro. Mas sim, tem essa opção. No YouTube tu acha como trocar o negócio, a unidade lá. Ah, é? É, tem sim. É bem tranquilo. Qual é a resposta que tu chegou? Então, uma dá 5,5 vezes 10 a menos 3. Que eu não sei quanto que dá isso. 5,5? Elevado a 10 a menos 3. Tu tá fazendo a conversão ainda, né? Eu tava tentando, mas aí deu essa confusão da notação científica. Bem, então esquece a conversão. Vamos fazer a notação científica na mão aqui mesmo. Ó. Qual que é o F1? É 3,6, 3,6. Agora o A, qual que é o A? O A é 16 milímetros. Então é 16 vezes 10 na menos 3. Porque dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3, lembra? Científico. Menos 10,5 vezes 10 na menos 3 também. Tudo isso dividido por... Oh, caramba. Ai, meu Deus, peraí, que você isolou aqui, já me confundi toda. Peraí, F1. Isolei? Isolou F2. Peraí, pra mim tudo isso é muito confuso. Peraí. Mas é sempre melhor tu isolar primeiro, tá? Porque às vezes tem coisas na física que se cortam. Sim, sim. Facilita. Mas por que você só isolou o... Deixa eu ver a tua equação de... O problema pede F2, né? Então por isso que eu isolei F2. Ah, tá. E aí já foi dividindo por B, entendi. Então tá. Isso, exatamente. Muito bem. Continuando, então. Olha só que coisa importante. Por isso que é melhor isolar primeiro. Olha só o poder do isolamento. Ó, 3 pontos. Quando a gente vai fazer conta dessas aqui, desse jeito, nós notamos que as notações são as mesmas aqui nos dois números subtraindo. Então a gente pode subtrair os números da frente. Tem que pensar na notação como se fosse uma unidade, tipo real, né? Quanto que é 16 reais menos 10 reais e 50 centavos? Isso vai dar 4,50, certo? Não, 5,50. 5,50. Se eu não cometi nenhum erro, 5,50. Vezes 10 a menos 3, que é o real, né? 5,50 reais. Dividido por 10 na... 3 aqui, né? Bem, olha só, como não tem mais nada dentro do parênteses, a gente tira o parênteses. Sim. Nenhuma operação do tipo soma, subtração. Agora, olha só que maravilha. Posso Por isso que é muito bom isolar, pode cortar. Tem igual em cima e embaixo, tu corta. Quando tem números em cima e embaixo iguais, você pode cortar, lembra? Então cortou, então não vamos mais fazer conta com notação científica. É só 3,6 vezes 5,5 dividido por 10,5. Eu cheguei em 1,88. Se eu não errei nenhuma conta aqui, 1,88. F2, né? Só não... Newtons. Que é a resposta ali denunciada, muito bem. 2,5. Tá, 1,88. Então, se ligou? Então o quê? Ah, não. Aí essa história dele, do par ou ímpar, deu... só lembrar aqui. Se eu tenho 1 trilhão de física para lembrar, eu como professor de física, a última coisa que me importa é a terceira casa depois da vírgula. Porque um erro na terceira casa depois da vírgula é um erro de menos de 1%, cara. Então, bem, o importante é tu decorar isso aqui, ó. Quando tu tem um eixo simples como esse, onde tem duas forças agindo nas pontas, a única coisa que tu tem que saber é o seguinte: se tá parado é porque os torques se equilibram. Então, por isso que tu não pode brincar de gangorra com uma criança, porque uma criança é muito mais leve que você. Então, a força que você está aplicando é muito maior. Agora, se for uma gangorra longe,
como essa aqui, então você pode ficar aqui e a criança aqui, e isso vai compensar. A distância compensa. Porque Sim. o que faz a gangorra girar é o torque. É o torque ser diferente. E é isso. Então, o torque tem que ser diferente. Então, por isso, tu vai ficar na ponta onde o torque é menor, né? Porque a distância é menor. Então, bem, é isso. Daí tu iguala aqui, né? Desse jeito como eu falei. Se tá parado, se tá em equilíbrio, é porque os torques são iguais dos dois lados. Bem, tu isola o que tu quer, que é o F2, tu substitui os valores do enunciado, né? Com esse cuidado mínimo aqui, né? Sempre isola primeiro para poder acontecer situações maravilhosas como essa, onde a gente conseguiu diminuir os números e cortar o 10 na 3 de cima e de baixo, e fazer uma conta bem tranquila aqui de divisão normal, né? Beleza? Então, mas vamos lá, eu só não entendi ainda por que você coloca, você nomeia isso de D1, Porque é a porque... distância 1. Isso aqui é a distância 1, isso aqui é a distância 2. Mas quem disse? Eu estou dizendo. Eu estou chamando de distância 1. Podia chamar de, sei lá, coração e estrelinha. Eu chamo tudo Não, que eu quiser. porque a força 1, por exemplo, está indo para baixo, né, num comprimento um pouco maior. Ah, tu tá achando que a distância é isso aqui. Não, não é Entendo. isso. A força está sendo aplicada aqui, nesse ponto. Então, a distância é desse ponto até aqui. Esse é D1. Não tem nada a ver com essa seta aqui. Essa seta podia estar lá embaixo, não importa. O que importa é onde a força está sendo aplicada. E aí o outro que tem uma setinha pequena, você chamou de F2, sendo que a distância, se bobear, até maior, né? Com certeza até maior. Não, tá misturando tudo. Tá misturando Ai, tudo. Tá misturando tudo. O tamanho da seta não tem nada a ver aqui com a distância. A seta só está indicando que a força F1 é maior que F2. Só isso. Então, o cara que está aqui é mais gordo do que o cara que está aqui na gangorra. Então, é a situação que eu falei, né? Um adulto aqui, uma criança aqui. Mas a força está sendo aplicada na gangorra. Na gangorra a força está sendo aplicada. Tá. Então, a distância que tu vai colocar aqui, que eu chamei de D1 e D2, é a distância do ponto onde a força está até a gangorra. É o eixo da gangorra. Isso aqui é D1 e aqui também. O cara não está sentado aqui na gangorra? Então, a distância aqui é o D2. Esse é o D2. Não tem nada a ver com o vetor. O vetor é uma questão de sei lá, só para mostrar aqui que essa força é maior que essa, né? Mas não tem nada a ver. Não é que nem no outro problema, porque no outro problema tu tinha um pontinho aqui. E tu tinha um pontinho aqui, onde estava sofrendo forças. Aqui não. Os pontos que está sofrendo força é aqui e aqui. Então a distância é do ponto onde está sofrendo a força. Esse triângulo, então, ele representa só o eixo da gangorra, exatamente. Esse triângulo aqui é o eixo da gangorra. É que é bem diferente a resolução dessa pro do outro, né? Assim, Na verdade, a primeira equação é a mesma. Lembra que eu também usei o somatório dos torques? Sim, verdade. Só que lá a gente tinha 3 forças, né? Aqui a gente tem 2 só. Uma era 0, até ficou bem parecido da primeira resolução. Bem parecido até. Então, assim, o que você acha que eu tenho que ter, assim, de teoria para essa... Seno, cosseno e tangente. Tem que saber tudo de trigonometria. Tudo. Conseguir fazer os desenhos direito. E, assim, pegar aquele slide lá de física mais básica que a gente estava vendo na aula passada e saber tudo daquilo também. Porque note que na questão anterior a gente teve que usar daquilo também, né? Sim. E em termos de fórmula... E tal. Em termos de fórmula... Essa do somatório do torque. Saber que o torque, ele é aquilo lá, né? Força vezes deslocamento. E quando a força não for ortogonal, como é o caso aqui, se tiver um ângulo, como era o caso da questão passada, seno do ângulo. Aqui também tem seno do ângulo, só que se tu jogar na calculadora, tu vai ver que seno de 90 graus é 1. Então ele nem aparece, né? Também tem o seno do ângulo aqui. Mas por que seno? Quer que eu te explique? A gente vai passar um semestre inteiro. Tem a ver com álgebra, tem a ver com geometria descritiva, produto vetorial, pseudovetores. Só aceita que é assim. Mas quando que eu uso esse seno, então? No torque. Quando é torque, sempre é seno?
Sim, equação do torque sempre é seno. E o cosseno a gente usou por quê? Cosseno a gente estava usando na parte de força, não na parte de torque. Ah, tá. Cosseno a gente usa para fazer a decomposição do vetor, normalmente no eixo X. Putz, grilo. É, bastante coisa. Muita coisa. Deixa eu só ver aqui. Então, só um segundinho. Então, Que, meu, se não tivesse essas questões de torque, era tão mais fácil para ti, sabe? Isso aí é difícil mesmo. Nossa, é muito difícil. Se fosse só aquele assunto que nós estávamos vendo na aula passada, meu, era muito bom. Não, falam que esse segundo é o mais difícil. A segunda prova é a mais difícil. Porque tem uma série de conceitos, né, que a gente não lembra mais mesmo. Então, imagina, para a gente é muito, muito difícil. Então, aqui, seno... Porque estava usando... Seno, porque no torque é sempre seno. Deixa eu só ver aqui a questão. Essa aqui... Abrir. Tá. Mas quando que eu sei que tem o sentido, tem o torque? Quando o objeto pode girar. Nossa, sério, eu vou ter que, não sei. Eu vou ter que fazer isso, vou ter que, acho que refazer os exercícios, tentar estudar um pouco sozinha para ver se eu consigo. Vai ser até bom amanhã não ter aula, porque aí eu consigo ver mesmo se eu consigo entender aqui sozinha, e aí, de repente, aí na quarta-feira, aí eu tiro mais as dúvidas, assim. Porque aí na quarta... Eu acho que tu tem que focar em trigonometria, tá? Tá muito mal ainda na parte de seno e cosseno e tangente. Isso aí tem que saber tudinho. Isso aí usa em muita coisa, né? Não usa só em torque e em força. Muita coisa da matemática, se tu for ver ainda, física, vai ter isso. Mas isso você acha que é mais fácil eu ver pelas minhas apostilas ou pelo YouTube? A apostila tá um lixo. Eu vou te mandar aqui um livro. Você mandou uma vez mas eu não sei se tem. Deixa eu ver se é se... de física. Não sei, vamos dar um de matemática aqui. Eu acho que de matemática não. Matemática básica, escola, médio... Você mandou um de física. Leonardo Portal. Esse é ótimo. Mas eu vou te mandar um de matemática, mais leve. Ó, vai ter uma... Deixa eu ver a página aqui exatamente. Página 200 e alguma coisa. Página 228. Tá muito bem explicado, seno, cosseno e tangente, coisas de triângulo, Pitágoras, etc. Muito bem explicado. Tá. De repente... Depois que tu entender isso, tu se preocupa em entender o torque, senão vai ficar tenso. Não, ele passa muita coisa, assim, sem a gente ter esses conceitos. Não, e tudo ele falava, isso aí você já sabe, né? E aí vai. Cara, como eu queria poder falar isso na faculdade que eu dou aula, porque, eu tenho que ensinar os moleque não, os velhos, barbudo, já a somar e multiplicar, cara. Coisa que tu, que faz uma faculdade que não tem nada a ver com exatas, sabe melhor que eles. Daí eles me mandam ensinar essas desgraças e tu, que não precisa, tá aí sofrendo por causa disso, tá louco? Fogo, não, é muito complicado. Poxa, cara, eu tô sinceramente com pena de ti, porque uma questão como essa, até um aluno bom pena pra fazer, a primeira lá. Não, é difícil mesmo, imagina. Os meus, sabe, já viu 2001, Uma Odisseia no Espaço? Que os macacos, eles ficam batendo num osso, assim, que nem uns loucos, tentando entender como é que funciona. Seria os meus alunos olhando para essa questão que tu acabou de fazer comigo aqui. Tá louco? Tipo eu, né? Não, você tá bem, você me acompanhou. Eles ficam que nem uns idiotas olhando. Não, mas é complicado, porque quem é, assim, é o tipo da coisa que a gente não vai usar, entendeu? Isso que me dá revolta, porque é uma coisa que assim, a gente não tem uma aplicação. Mesmo em ortodontia, que é exatamente a minha área, a gente não calcula nada especificamente. Então, assim, é tudo... as forças são todas generalizadas, assim, eles fazem uma média. Então, não tem como, imagina. Enfim, é ridículo estar aprendendo isso, mas vamos lá. Que página que você falou? Só para eu dar uma olhada aqui. Está lá no WhatsApp.
Página 228. Lá explica muito bem de onde surge, sendo cosseno tangente, como fazer conta com eles. No YouTube também deve ter umas coisas, Sim. né? Ah, tem um vídeo, não, tem uma página muito boa no livro de física que eu te mandei também. Peraí, esse eu preciso ver, só um segundo aqui. Livro de física, eu te mandei um, né? Então eu te mandei esse, com certeza. Tem uma página lá que fala sobre vetores na física. Muito útil. Até melhor que o livro de matemática que eu te mandei. Aqui, é a página 116 do livro de física. 116 do livro de física. 116, livro de física. Tu tá com ele aí? Tô com ele aberto aqui, deixa eu só ver aqui. Eu vou te mostrar aqui a página. Vou mostrar aqui. Tá mais pra lá. Esse livro é muito bom e ele mostra muito essa parte de vetores aqui. Tá aparecendo aí. Então, é vetores para física, né? Veja, vetores. Página 116, 131 do PDF. Daí Então, ele fala 103. aqui, fala sobre a notação de vetor, fala sobre vetores, soma de vetores. Mas isso aqui meio que não importa. Até, lembra que teu professor fez um negócio desse no livro? Somar o rabinho. Qual é a página que você falou? 133 do PDF. Clica lá, 133 que vai. 37, 35. Tá, já achei aqui. Isso. Daí, ó, ele fala aqui sobre soma de vetores e tal, mas o que tu precisa realmente não é esse negócio de ficar somando e diminuindo vetor. Precisa fazer as decomposições. As decomposições está aqui, ó, componentes de um vetor, na página 139. Ele começa a falar de componentes de vetor. Daí tem um vetor aleatório, tu vê a componente x aqui dele, olha só, ele deitado aqui no chão. X pro outro lado aqui também. Aqui, ó, ele fala do ângulo, ó, cosseno do θ, lembra que eu te falei? Cosseno normalmente aparece no x. Aqui tá falando da força centrípeta, acho que não é então isso. Então tu não tá na página 139 do PDF. Tô sim. Não, você tá na 139 do livro. No livro é na 126. Ah, então peraí. Não é possível, 126. Tá, tô aqui. Isso, agora tu tá vendo uns vetorzinhos aí, né? Agora eu tô vendo o pessoal puxando, empurrando. Movimentos em... Corpos em movimento horizontal, será que é isso? Não. Aqui, ó, 126. Tem uma caixa que tem umas forças. Não, 126. Olha aqui no Google Meet. Deixa eu ver. Acho que eu tô indo com outro livro, hein? Sim. Não, eu tô em outro livro. Então deixa eu te mandar esse livro. Poxa, qual livro eu te mandei, então? Porque eu acho que esse não dava para mandar por algum motivo. É verdade! Qual que é o teu e-mail? O outro eu não conheço muito bem. Mariana.c. Vou escrever aqui. Ponto Goncalves. Vou te mandar. @hotmail.com. Vou te mandar aqui. Não ia achar nunca, né? Verdade, esse não funcionou, mas ele é muito melhor. Bem, eu nem conheço outro, mas esse aqui eu sei que é maravilhoso. Então, que página que eu tenho que ver desse? 126 do livro, 132 do PDF. Tá. Vai fazer mais uma pirataria. Cadê? Tá aqui. Qual que é mesmo? Nicolau Toledo, esse aqui. Vai demorar um pouco, porque, né? Mais de 25 megas. Mas logo chega. A questão é a seguinte, tu vai ver, daí tu vai ver aqui, ó. A explicação das componentes e tal. Claro, para tu entender bem o que é um cosseno, o que é um seno e ficar tranquila, tu vê no livro de matemática. Mas para entender pelo ponto de vista da física, como tu pegar um vetor, tipo esse Vzão aqui, ó, e escrever ele com uma soma de dois vetores, esse livro explica tintim por tintim. Então é melhor para não ficar uma coisa assim tão Dá uma olhada lá, né? Também na parte da matemática para tu saber de onde vem, porque daí tu vai perceber que não é um bicho de 7 cabeças. Primeiro eu olho para o da matemática, depois eu olho então de repente para esse de física, né? Isso. Exatamente. Como é que chama essa matéria? Vetores. E na matemática é trigonometria. Tá. Não, perfeito. Eu vou olhar então. E aí depois. Porque assim, senão fica impossível ficar fazendo questão de torque, assim. Se não for aquelas questão bobinha, tipo a segunda. Sim.
E torque tem que ter ângulo, porque tem que ter giro, né? O giro é devido ao ângulo. Sempre Não, gira um ângulo. Não, e tá muito rápido, assim, a Caraca. evolução da matéria. Não dá nem pra gente pensar. Os meus alunos, eles reclamam de barriga cheia. O teu professor é um bosta, cara. De cobrar isso em quantas aulas que tu já teve? Eu acho que no máximo eu tive umas 6 aulas. Meu Deus do céu, cara. 6 aulas eu tava só em cinemática, na parte de velocidade. Não, você viu a minha apostila, sendo que ele já acabou com a segunda. A gente ficou aí umas horas falando só da segunda apostila e agora foi para a terceira. E aí apresentou falou que vai ter esse teste, né? Mas esse teste foi do pessoal do ano passado, que parece que ele não muda muito o padrão. Aí ele deve soltar alguma coisa parecida na próxima semana para a gente treinar para o teste. E aí as meninas que repetiram falaram isso, falaram, não vale a pena você ficar quebrando a cabeça além desse teste que ele dá, porque o que ele dá basicamente é isso, e ele dá um pouco mais de dificultada. Então, de repente, coloca mais uma força, coloca os vetores em outros lugares, enfim, mais isso para poder... mais difícil que essa primeira aí é para acabar, hein? Tá louco? Muito difícil. Não, acho que ele não muda, assim, em termos de grau de dificuldade, mas ele muda, tipo, sei lá, se o ângulo tá para baixo e para a esquerda, ele coloca, sei lá, para cima, para a esquerda, para poder dar uma diferença, ou para baixo e para a direita, sei lá, para ver se a gente sabe mesmo, enfim, para poder ver essa diferença. É com consulta isso? Não, que consulta a nossa cabeça, né? Se for. Ah, não. Não, a única coisa que a gente pode usar é a calculadora, porque também, né, não dá pra gente... enfim, aqui, não sei como é que tá hoje, mas na minha época da faculdade, o pessoal não podia usar calculadora, a gente fazia tudo... nem tinha calculadora, né, científica, assim, eu nunca tive. E aí, por causa do meu curso. E aqui, até o pessoal que está fazendo o ensino médio, ensino fundamental, dependendo da idade, também já tem calculadora científica, eles usam. Doideira. É bem do negócio. Então tá ótimo. Acho que dá para terminar antes, pelo menos descansa um pouco. E eu também descanso um pouco minha cabeça. Eu vou. Daí, da próxima, tu tenta trazer mais dessas listas. Achei bem interessante, tá? Tá, eu vou tentar, na verdade, ver se ele libera outra. Se ele não liberar essa semana, ele deve liberar na semana que vem. Aí a gente trabalha na semana que vem com a outra lista. Mas acho que deve ser bem parecido. Se mudar, é coisa pouca. Perfeito. Se você achar alguma coisa também parecida para poder deixar como exemplo na próxima aula, vou tentar pegar de repente. uns do livro de médio aqui, acho que vai seguir a mesma linha das difíceis. Tá ótimo, então. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi legal fazer essa conta aí, bem interessante ela. Muito. Pra tu não foi muito, mas pra mim foi. Tá certo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.